falando o seguinte: eu não tenho ações de renda variável, eu tenho ações de renda fixa. As minhas ações, que elas inicialmente eram de renda variável, se tornaram ações de renda fixa. Por quê? Porque quando você entra no mercado focando o investimento e focando a, a elaboração de um portfólio que seja um portfólio previdenciário, se você almeja ter uma renda mensal, por que você vai vender a ação? Você contrapõe, então, ao teu foco inicial. Se você tem a perspectiva futura de continuar recebendo mensalmente, para que vender? Está entendendo? Então, se você tem essa postura, esse investimento de comprar uma ação, investir, receber os proventos, você não deve vender, enquanto essa ação estiver te proporcionando resultados satisfatórios, tá certo? Eu diria ainda, aconselhando as pessoas que pretendem ingressar no mercado, o seguinte: primeiro, porque na realidade o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado, então ele vai entrar assim dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, àquele foco que ele determinar. Por exemplo, se ele interpretar e achar que tem que formatar uma carteira de renda mensal, ele tem que procurar um profissional que vá orientá-lo nessa direção. Se ele entrar no mercado para jogatina, ele tem que procurar um cidadão que é essencialmente especulador. Então, eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: nunca, artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça, ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa para o futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses três pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso, e ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. É a minha recomendação.